o que é o TCE. O TCE é um tratado de cooperação multilateral em matéria de trânsito, comércio e eficiência energética. Portanto, tal como o nome indica, refere-se à forma como o comércio da energia deve ocorrer, e neste momento ele tem um alcance geográfico único. São 55 membros, dos quais 53 são Estados, e depois a União Europeia no seu todo também é membro, e a Euratom, a maioria destes países são, portanto, da Europa Ocidental, Europa de Leste e Ásia Central. Este tratado, e é nesse aspecto que o tratado é importante e tem consequências bastante negativas neste momento, é o facto de se tratar de um tratado de proteção de investimento estrangeiro e que protege direitos especiais dos investidores estrangeiros. Isso acontece através de um mecanismo que é o Investor State Dispute Settlement, e que em português significa a resolução de litígios entre investidor e Estado. Então, o que é que este mecanismo permite? Que investidores estrangeiros processem Estados através de tribunais arbitrais, ou seja, não judiciais. São tribunais em que 3 advogados privados decidem sobre cada caso, são criados ad hoc, ou seja, em cada caso específico é criado um destes tribunais arbitrais, e portanto não são juízes, ou não é um juiz que decide, mas sim são 3 advogados privados, mas as decisões saídas destes tribunais têm caráter executório e não existe uma instância de apelação. Portanto, quando é que os investidores estrangeiros podem processar os Estados? Sempre que consideram que os seus lucros são afetados por legislação, nova legislação dos Estados, que possa ter um impacto negativo nos seus lucros. É que não são só os lucros reais, imediatos, mas as expectativas de lucro dos investidores estrangeiros podem realmente também, e são muitas vezes, consideradas nas decisões do tribunal, e, portanto, os Estados são obrigados ao pagamento de indemnizações absolutamente astronómicas. E quando falamos no pagamento dessas indemnizações, estamos a falar no dinheiro dos contribuintes, é evidente. Portanto, são os contribuintes que têm que depois pagar essas indemnizações. As razões que nos levam a considerar que é urgente falarmos sobre a proteção do investimento é que, através desses acordos que permitem que as multinacionais processem os Estados, elas obtêm um nível de proteção absolutamente único, podem contestar qualquer medida destinada a proteger as pessoas ou o meio ambiente e podem externalizar o risco dos seus investimentos. Para os Estados, isso representa que as mudanças legislativas se podem tornar extremamente dispendiosas. E outro aspecto muito importante deste mecanismo é que, mesmo antes dele ser aplicado, portanto, a mera ameaça da sua aplicação é suficiente para que isso tenha um efeito dissuasor, é o chamado congelamento regulatório. Esse mesmo efeito é bastante conhecido. Houve vários casos em que se sabe que ele teve o seu efeito, e a própria Chevron, portanto a empresa americana petrolífera, afirmou numa reunião da Comissão da UE sobre ISDS que a simples existência do ISDS é importante, pois atua como um dissuasor, ou seja, exatamente isso que nós sabemos que tem acontecido já em vários casos. É uma proteção abrangente e exclusiva, inclusivamente contém vários conceitos jurídicos que são absolutamente exclusivos, como seja a expropriação indireta,
que é um conceito, por exemplo, que não existe nos países, mas que ascendeu ao direito internacional apenas para proteger as multinacionais. Portanto, o que é que acontece? Seria de perguntar, mas afinal, porque é que os Estados assinam este tipo de acordo? E a razão é só uma, é que é o dogma de que realmente quando existe esta proteção dos direitos dos investidores, haveria mais investimento estrangeiro. Como sabemos, o investimento estrangeiro é altamente desejado, e por isso os governos acabam por se meter nesta camisa de forças, quando na verdade não existe, pelos estudos que há, não existe uma correlação entre o investimento estrangeiro e a existência destes acordos de proteção do investimento. No Tratado da Carta de Energia, o ISDS transformou este tratado no mais perigoso do mundo. E porquê? Pelo número de queixas que já despoltou, foram mais queixas ISDS, portanto, dos investidores contra Estados. São conhecidos neste momento 128 casos, aliás, até dezembro de 2018, são conhecidos 128 casos, como já disse antes, há muitos casos que nem sequer são conhecidos, e além disso gerou algumas das mais caras indemnizações da história da arbitragem. Temos aqui também um gráfico que nos mostra a evolução do número de casos, que também é muito relevante neste caso, porque enquanto entre 98 e 2007 apenas 19 casos foram conhecidos, de 2010 até 2019 houve um número total de 102 casos, ou seja, um aumento absolutamente espetacular, e o facto de cada vez existirem mais casos mostra-nos que agora, nesta situação em que as mudanças climáticas estão a pressionar uma forte mudança de todo o sistema energético, que isso vai colidir por completo com o tipo de defesa que se encontra neste tratado. Em relação aos montantes, que são também astronómicos, temos, por exemplo, e só para uma pequena comparação com os valores que os Estados já foram obrigados a pagar, 52 mil milhões de dólares, e isso seria o investimento anual necessário para dar acesso à eletricidade a pessoas que carecem dela à escala mundial. Portanto, são valores que bem mostram que dinheiro que deveria ser utilizado para outros fins e para realmente melhorar a vida das pessoas está a ser utilizado apenas para melhorar a situação das multinacionais. O TCE pode sabotar a transição, pois sabemos que as energias fósseis têm que ficar no sol, não é? Têm que ser, e os projetos que já existem têm que ser encerrados, mas o TCE está todo desenhado para proteger as energias fósseis, para proteger o status quo. E, portanto, é mesmo uma arma poderosa das empresas de petróleo, gás e carvão para desencorajar os governos a tomarem as medidas necessárias. Outra informação que realmente é tão assustadora que até parece inacreditável é que no orçamento de carbono da UE, se realmente quiser manter a temperatura na meta dos 1,5, só é possível utilizar 30 gigatoneladas de carbono. Ora, o que acontece é que o que está protegido
o que está protegido no tratado, no TCE, para o período de, estamos a falar, em tudo isto estamos a falar no período de 2018 a 2050, e as emissões que já estão protegidas são 148 gigatoneladas, ou seja, 5 vezes mais aquilo que os países da União Europeia podem emitir se quiserem cumprir a meta de 1,5, que está referida no Acordo de Paris, não é? Os tais dois processos a que nos referimos no início é que, por um lado, o tratado, portanto, existe a vontade de alargar o tratado, de fazer com que mais Estados adiram a este tratado, e os Estados têm que percorrer 5 passos até aderirem, e como podem ver é um enorme número de países que estão em processo de adesão, e é alarmante que muitos destes governos que estão agora neste processo de adesão, as negociações para a adesão são feitas através dos Ministérios da Energia. Ministérios da Energia que não estão tão alertados para a existência do ISDS, para as consequências deste tratado, e que, portanto, estão praticamente a entrar numa armadilha que nem sequer têm noção de que existe. Este processo de alargamento é promovido pelo Secretariado da TCE, pela EU e pela indústria de arbitragem, e isto é outro aspecto também bastante que mostra bem quais são os interesses que estão em jogo. O outro processo que também está em curso é a modernização do TCE, então, sendo de tal maneira oposto ao Acordo de Paris, até a própria União Europeia está preocupada com isso. Então, no ano passado, a UE obteve um mandato de negociação. A ideia é realmente adaptar o tratado à situação atual. Acontece que, mesmo nas propostas da União Europeia, elas não são substanciais, ou seja, as multinacionais continuam a poder processar os Estados e continuam a ser protegidas as energias fósseis. Portanto, o tratado não vai, mesmo depois de algumas alterações que possam ser feitas, deixar de constituir o problema que é de facto. Para além disso, também é duvidoso de que venha a haver essas alterações, porque alterações que sejam significativas precisam da unanimidade dos membros, e sabe-se que há países como o Japão que são absolutamente contra a alteração do tratado. E o Japão, por exemplo, é absolutamente pró-ISDS, e por outro lado, claro que outros países que são exportadores de energia fóssil também não querem alterações ao tratado. Resta, a nosso ver, a denúncia do tratado. A denúncia unilateral, como fez a Itália, desde 2016, é o passo a dar, o mais indicado, mas isso não faz com que a chamada cláusula zombie, survival clause, ela continua em vigor durante 20 anos, ou seja, mesmo depois de saírem, os Estados podem ser processados, mas só para os contratos que tiverem ocorrido até ao momento em que saíram. Claro que isto não é ótimo, não é bom, mas quanto mais depressa saírem, mais depressa começa a contar o tempo em que deixam de estar vinculados ao ISDS e sujeitos ao ISDS. Outra possibilidade, que seria melhor ainda, era uma denúncia multilateral, portanto, em que, por exemplo, os países da União Europeia em bloco saíssem do acordo. Isso seria o ideal.